E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e estamos na 8ª aula de Word. Bom, nesta aula irei falar sobre trabalhando com tabelas. Bom, primeiramente a gente precisa saber o que seria a tabela e sua função. Temos um exemplo de tabela quando você vai fazer uma compra no supermercado e tem que comprar algum produto. Por exemplo, em relação ao alimento. Primeiramente você olha o preço, né? E depois você olha a validade e lá atrás tem uma tabela, que é a tabela de nutrição ou a tabela nutricional. Então qual que seria a função, o objetivo da tabela em relação àquele alimento? Seria organizar os dados de maneira mais fácil para quem está visualizando aquilo ali, tá bom? Então a tabela vai organizar os seus dados, tranquilo? Em relação à tabela, a gente tem que saber o que ela é formada, tá? A tabela é formada por colunas, linhas e células. Vamos fazer então na prática para a gente poder visualizar isso melhor, tá bom? Para inserir uma tabela, a gente vai clicar na guia Inserir, no grupo Tabelas, Tabela, e temos a opção Inserir Tabela. Vai abrir uma janelinha falando assim pra gente, ó, tamanho da tabela. Aí o Word pede o número de colunas e o número de linhas. Lembrando que colunas seria os seus dados organizados na vertical e as linhas seriam na horizontal. Vamos supor que eu quero montar uma tabela sobre tarefas que eu tenho que executar durante a semana toda, de segunda a domingo. Então eu vou querer, por exemplo, 7 colunas, cada coluna vai ser um dia, e eu quero, por enquanto, 2 linhas. Vou dar um OK, e observo que o Word já inseriu para a gente uma tabela. Então, para quem está com dúvida em relação à questão de colunas e de linhas, a coluna seria, em relação a essas 2 linhas, tá vendo? Então, uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Na vertical. E a linha seria na horizontal, tá? Tô explicando bem explicadinho para ficar bem claro. Tem gente que faz confusão com horizontal, vertical, isso é normal, tá? Então vai ficar bem claro. Coluna vertical e linha, né, na horizontal. Parece até bobeira, mas é bom a gente reforçar isso aí. Bom, a gente observa que nossa tabela tem 2 linhas, 7 colunas, tem os dias, as tarefas, e surge uma dúvida. Nós esqueci de colocar o título da tabela. Como é que a gente faz para inserir uma linha acima no caso dos dias? A maneira mais simples, né, ou tradicional do Word, você pode colocar o cursor aqui em qualquer lugar aqui das colunas. Lembrando que a guia Design e Layout, ela só vai aparecer se o cursor ou se eu tiver selecionado a sua tabela, tá bom? Então, por exemplo, se eu clicar fora da tabela, as 2 guias desaparecem. Então, ela é responsável, melhor, ela é exclusiva da tabela. Estou com o cursor aqui na primeira linha, vou vir aqui em Layout e posso vir aqui nessa opção no grupo Linhas e Colunas. Eu tenho a opção de inserir acima, ou seja, eu quero inserir uma linha acima, posso inserir também uma linha abaixo, posso inserir uma coluna à esquerda ou uma coluna à direita, se eu quiser. No nosso caso vai ser inserir acima. O Word já coloca para a gente uma linha acima, tranquilo? Então tá, professor, a gente observa que tem várias colunas, eu preciso de uma coluna somente. Tem como eu juntar tudo isso? Tem. Tem um recurso aqui na própria guia Layout, no grupo Mesclar, nós temos a opção de mesclar células. Lembrando que eu comentei com vocês o que são células. Células seria cada quadradinho da tabela, tá? Então a junção de uma coluna com uma linha forma o que a gente chama de célula, tá bom? Então eu quero juntar todas essas células. Então basta selecionar, eu pego o mouse, né? Clique, segure e arrasta, eu vou levando até o último quadradinho. Venho aqui na opção mesclar células e observa que ele junta para a gente todas as colunas em uma só, ou seja, todas as células em uma só. Eu posso vir aqui então digitar um nome, sei lá, tabela
de tarefas, um exemplo, tá? Bacana. Em relação a alinhamento na tabela, como que a gente faz? Você pode alinhar da maneira tradicional, vindo na guia página inicial, usar os alinhamentos, ou você pode usar os alinhamentos também da tabela. Por exemplo, aqui a gente contém vários alinhamentos, tá vendo? Então, por exemplo, tem aqui, ó, alinhar a parte superior esquerda, centralizar a esquerda, alinhar embaixo, ou melhor, alinhar a parte inferior à esquerda. Então ele é bem completo em relação ao alinhamento. Por que tem essas opções de ficar no meio, acima, abaixo? Porque é o seguinte, ó, eu posso colocar centralizar, ó, centralizar certinho, beleza. Mas se por acaso eu quiser colocar a minha linha mais espessa, quero colocar ela maior, tem como? Sim. Você pode vir manualmente ou digitar aqui em cima a espessura da sua linha, tá? Manualmente basta eu vir aqui, ó, com o ponteiro do mouse, em cima da linha, aí aparece tipo uma cruzinha, tá vendo? Com duas setinhas apontando para cima e para baixo. Eu clico, seguro e puxo, e ele aumenta manualmente aqui o tamanho da minha linha, tá vendo? Já fica mais espaço. Ou eu posso vir aqui também e digitar o valor. Ah, não, eu quero uma linha de 2 centímetros. Aí fica com o tamanho que você digitou, tá? Aí vai entrar os alinhamentos que eu falei, ó. Tem o centralizar, ele ficou no centro, tanto na vertical quanto na horizontal. E tem esse alinhamento aqui, alinhar centralizado acima. Ele vai ficar no centro, só que na parte de cima. E assim por diante, tá bom? Tem várias opções, você pode estar testando e vendo a diferença. O que a gente pode fazer ainda com a tabela? Vamos supor que eu tenho um conteúdo que o texto tem que ficar na vertical, ele tem que ser digitado na vertical. É possível alterar a direção do texto? Sim. Aqui do lado mesmo tem a função direção do texto. Basta eu ir clicando que hoje ele vai, olha que interessante, rotacionando o seu texto. Tá? Então, se eu for clicando, ele vai mudando para você a direção. E os alinhamentos também acompanham a direção, ó, bacana, ele vai acompanhando também em relação à direção do texto. Tranquilo? Vou voltar aqui então, olha como estava, bacana. O que a gente pode fazer mais? Hoje vem com um recurso de inserir, por exemplo, ó, quando se aproxima aqui o ponteiro do mouse aqui perto da linha, olha que interessante, parece um mais, tá vendo? Tanto para a linha e tanto para as colunas, apesar que aqui não vai aparecer, só na última porque eu eliminei todas as colunas aqui de cima, ficou só uma, tá vendo? Mas aparece tanto na coluna e na linha, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, no último mais aqui, ele vai acrescentar uma linha abaixo, tá vendo? Então, é uma maneira bem prática de inserir uma linha. Às vezes está com pressa e tal, tem esse atalho para você utilizar, tá bom? Da mesma forma, em relação à coluna também. Se eu vir aqui, eu posso criar uma nova coluna sem problema. Bom, reforçando o recurso de mesclar as células. Você tem aquela maneira que eu mostrei, você seleciona todas as células, vem aqui em mesclar células. Ou você pode, se você não lembrar deste atalho, você pode vir com o botão direito do mouse, em cima de qualquer célula selecionada e vai em mesclar células, também funciona. Ou, se você preferir, você pode utilizar também a borracha. Tá vendo? Na mesma guia layout no grupo desenhar, nós temos a borracha. Então, clico na borrachinha, observa que literalmente vira uma borracha. Você pode mirar, a pontinha dela tem que ficar em cima da linha e você clica, ela vai embora. Ou você pode clicar, segurar e arrastar, pegando por todas as linhas de uma vez. Você pode também eliminar todas as colunas. Isso também funciona com linha, tá? Se você clicar aqui, ó, ele elimina a linha também. Vou voltar aqui, mas tem essa função, tá bom? Pressionando a tecla ESC, ou clicando fora da folha, ou clicando na borracha novamente, a gente consegue cancelar a borracha, tranquilo? Bom, outra questão. Ah, professor, eu inseri uma linha a mais, não precisava. Eu sem querer adicionar uma linha, tem como eliminar? Também é possível, tá? Basta você clicar aqui dentro da célula ali, da cor da linha. Você pode vir aqui em excluir e escolher a opção desejada. No caso, excluir linhas. Eu consigo eliminá-la, tá bom?